Olá, desbravadores! Maranata! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Meu nome é Rafael, para quem não me conhece. Por muito tempo eu fui membro, diretor também do Clube Águia Dourada, ali da Igreja de Terra Preta. Tá aí um departamento, ministério, na verdade, que eu amo. Tá no meu coração, são os desbravadores. Eu estou onde eu estou, graças ao Clube de Desbravadores. Mas enfim, tirando a minha história de lado, vamos ao que interessa. Fui convidado para passar essa especialidade de escatologia para vocês. Então vamos lá. Notei algumas coisas aqui, vou ler alguns outros textos aqui na tela com vocês, tal. Bom, primeiro para você entender, eu vou tentar falar, né, numa linguagem um pouco mais fácil, porque não é um tema tão simples. Escatologia é um tema bem complexo, mas dá para passar aí o básico de forma tranquila. Então entenda, escatologia, que é o nome da especialidade, esse palavrão aí, o significado dele é uma palavra grega, uma junção, na verdade, de duas outras palavras, que é escatos, que é último, e logia, que é estudo. Você tem teologia, que é o estudo de Deus, você tem psicologia. Toda vez que você vê essa finalidade, esse final logia, é estudo. E é o que vem antes, é o estudo daquilo ali. Então, escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, do fim, das profecias. Aí tem várias vertentes, várias religiões aí. Mas todas as religiões, cristianismo, budismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo, tem a sua escatologia, tem a sua interpretação do fim, o seu estudo do fim com base em livros sagrados, como é o nosso caso a Bíblia, ou enfim. Entendeu? Escatologia, estudo do fim. E nós vamos agora falar qual é a escatologia bíblica, aquela que nós acreditamos, não é? Antes, vamos ler um texto. Eu coloquei na tela aqui um texto de Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que diz assim, ó: "E digo isto a vocês que conhecem o tempo." Paulo está dizendo então apenas àqueles que conhecem o tempo. "Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos." Paulo está falando aqui para um grupo de pessoas, aqueles que conhecem o tempo. E eu pergunto para você, não tem ninguém melhor neste mundo que conhece o tempo do que nós, aqueles que conhecem a Bíblia, que estudam as profecias bíblicas. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a pioneira nisso, talvez, por pregar e ter no seu, como base das suas doutrinas, a escatologia ou a visão profética, ok? Nós conhecemos o tempo, então nós precisamos acordar. Existem várias profecias bíblicas que apontam para o fim. Você tem Daniel, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor daquela estátua. Você tem Daniel, capítulo 7, Daniel sonha então com 4 animais. Você tem várias profecias de tempo na Bíblia. Por exemplo, tem a profecia dos 1260 anos, não é? Que vai de 538 até 1798, é uma profecia ali também bíblica. Você tem uma outra profecia que é das 2300 tardes e manhãs, que é o período, é a mais longa profecia bíblica, que é de 2300 anos, e várias outras profecias. Tem Mateus 24, que vocês vão ter que fazer uma atividade aí na especialidade. Nós temos também Apocalipse, praticamente o livro inteiro de Apocalipse. Enfim, tem muitas profecias relacionadas ao tempo do fim. E eu vou pegar apenas alguns textos, algumas dessas profecias, para a gente poder fazer esse nosso bate-papo aqui, beleza? Então entenda, a escatologia adventista, ela vai englobar aí duas esferas. Você tem a esfera interna, que são profecias voltadas para a igreja, para os membros, né? E você tem algumas profecias voltadas para o mundo. Acontecimentos que irão acontecer no mundo de forma geral e acontecimentos que irão acontecer dentro da igreja, na sua e na minha vida, ok? Então eu vou colocar aqui agora é, esta imagem aí, este slide. Esta imagem é um panorama, enfim, um gráfico, né? Eu tirei desse livrinho aqui, no final talvez eu até mostre alguns livros para quem gostar do assunto quiser ler. Nesse livro tem essa mesma imagem aí, acho que é a mesma imagem, tiver algum outro detalhe diferente, tá? Mas vamos ao que interessa. Olhem nesta imagem, você está vendo aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer uma coisinha aqui. Ok, você deve estar vendo uma ponta vermelha aí. Hoje é hoje, onde nós estamos, ok? Então a profecia tem alguns acontecimentos aqui para cima
reforma espiritual, selamento, tal, que alguns deles já estão acontecendo, já iniciaram, outros ainda irão iniciar, mas todos eles não numa ordem cronológica, todos eles irão acontecer de acordo com a Bíblia antes deste período aqui, ó. Fim do tempo da graça. O que é o fim do tempo da graça? É quando não há mais chance de salvação. É quando Jesus Cristo terminar a sua obra lá no céu, que hoje ele está fazendo a sua obra no santuário celestial, que é nos salvando. Então Jesus vai terminar essa obra, ele vai terminar de salvar. Então ele vai terminar o juízo, vamos dizer assim. Então quando ele terminar o julgamento final, terminar esse juízo, ele vai voltar. Mas antes tem algumas coisas que acontecem e tal. Mas quando ele termina, acontece então o que nós chamamos do tempo do fim. Fim do tempo da graça, ok? Tempo de salvação. Não há mais chance, acabou. Eu vou ler alguns textos já para vocês. Então aqui, antes de Jesus terminar essa obra lá no santuário, e antes de terminar o tempo do fim, o fim do tempo da graça, alguns acontecimentos, ok? Por exemplo, reforma espiritual. A Bíblia diz que vai acontecer, e nós temos muitos desses acontecimentos, entenda, todos eles você vai ter base bíblica, mas com detalhes, muitos desses acontecimentos relacionados à igreja, coisas que vão acontecer na igreja, nos membros, nós encontramos no Espírito de Profecia, em especial no livro O Grande Conflito. Deixa eu ver se está aqui. Bom, está por aí. O Grande Conflito. E tem um outro livro, para quem não gosta muito de leitura e quiser talvez ler um livro mais curtinho. Você tem esse livro aqui, que é o livro Eventos Finais, ok? Também de Ellen White. E aqui você vai ter várias dessas informações relacionadas à igreja. Tem também do mundo, tá? Mas de maneira especial a igreja, boa base nossa é nos livros aí do Espírito de Profecia. Então o que é a reforma espiritual? Esse primeiro acontecimento aqui, ó. A reforma espiritual é exatamente uma busca dos membros da igreja por um reavivamento espiritual. É quando as pessoas se dedicarem mais à leitura da Bíblia, mais à oração, à sua vida de comunhão com Deus. Quando isso acontecer, vai haver um reavivamento na igreja, um reavivamento espiritual. Ok? Junto com esse reavivamento, consequência dele, né, é uma reforma de vida. Muda-se as práticas, a maneira de pensar, a postura, o amor ao próximo, etc, 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 etc. A reforma em todos os aspectos da vida. Mas primeiro vem o reavivamento espiritual. Ok? E esta reforma espiritual, que você pode pensar no reavivamento e a reforma, porque os dois eles vão andar junto, ela vai acontecer na igreja. Junto com isso, vem um segundo elemento, que é o selamento. O selamento, você vai ter ali em Apocalipse, no capítulo 7. Vamos ler? Vamos ler lá, Apocalipse capítulo 7. Deixa eu tentar colocar aqui na tela. Apocalipse capítulo 7, ok? Você tem uma profecia, são 4 anjos segurando os ventos ali do céu. Apocalipse capítulo 7. Eles estão segurando os ventos, olha o verso 1 aqui, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. 4 anjos fortes, ok? Segurando os ventos. O que são ventos em profecia? São guerras, ok? Turbulências, etc. Então eles estão segurando isso. Apesar da gente estar vendo uma pandemia, sempre teve guerras, fome, terremotos. Imagina se os anjos não estivessem segurando isso aí. Eles segurando, ainda já acontece de escapar esses ventinhos aí. Imagina eles, se eles não estivessem segurando esses ventos, não é? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então, aqui João ele vê, nesse momento, os anjos segurando os ventos, segurando essa grande angústia, turbulência. Ele vê vindo um anjo com um selo. E esse anjo vem, obviamente, para selar o povo de Deus. Ele gritou, esse anjo aqui, ó, ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, ele falou para aqueles 4 anjos, ei, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos, até selarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Olha que legal. Então, esses anjos segurando os ventos, vem o outro e fala, opa, segura aí. Não solta, porque primeiro nós temos que
selar. Dá uma carimbada na testa aí dos servos. Olha quem é selado aqui, os servos do nosso Deus, ok? Então o anjo ele vem. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Cadê? Deixa eu voltar para a imagem. Então o anjo ele vem para selar. Então esse é o segundo elemento aí que vocês estão vendo, chamado o selamento, ok? Depois do selamento, nós temos a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Aqui é uma outra profecia longa, eu estou tentando resumir bem. A chuva serôdia nada mais é do que o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, de acordo com Joel, capítulo 2, ele é derramado. E o derramamento dele, desse poder do Espírito Santo, acontece em comparação com duas chuvas. A chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, ela já caiu lá no Pentecoste. Se for ler Atos, capítulo 2, você vai ver o Pedro falando desse derramamento do Espírito Santo já profetizado por Joel. Então, é o Espírito Santo sendo derramado, como foi no Pentecoste. Porém, ele vai ser derramado uma segunda vez, de forma bem mais poderosa. A chuva serôdia, ela tinha muito mais água do que a temporã. A chuva temporã era uma garoa, uma chuva leve, que ia caindo ao longo de meses, preparando a terra para você poder plantar, aquilo ali germinar e a árvore crescer. Mas para poder produzir o fruto mesmo, as frutas, precisaria cair uma chuva forte, com bastante água. E essa chuva caía também. E eles chamavam, os judeus chamavam de chuva serôdia. E essas chuvas, né, é comparado com o derramamento do Espírito Santo. De forma leve, entre aspas, lá no Pentecoste, e ele está sendo derramado até os nossos dias. Porém, vai chegar o momento, depois dessa reforma espiritual, quando a igreja estiver preparada para receber o Espírito Santo, cai essa chuva serôdia sobre o povo de Deus, ok? E aí vem uma consequência disso, é uma forte proclamação, o término da obra. Essa forte proclamação aí é a pregação do evangelho em todo o mundo. Jesus deu essa ordem para os discípulos, de pregar o evangelho a todas as nações, tal. Então isso está se estendendo até os nossos dias. E hoje, existem bilhões, vou repetir, bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Como que eles vão conhecer Jesus Cristo? Os cristãos têm que pregar para eles. E como que isso vai ser possível? Nasce gente todo dia e etc. Acontecem muitas coisas. A tecnologia tem nos unido muito, não é? Hoje acontece uma coisa aqui, o mundo inteiro fica sabendo em instantes. Mas, além disso, nós temos que entrar nesses lugares, seja através das mídias, da tecnologia, através de missionários, não importa. Temos que entrar. Mas para entrar, temos que ter pessoas para pregar. E essas pessoas, para pregarem, precisam primeiro conhecer reforma espiritual e precisam do poder do Espírito Santo, chuva serôdia. E aí então vai vir o Espírito Santo e vai capacitar naquilo que as pessoas são limitadas, o Espírito Santo vai completar e então será terminado, né? Vai terminar a obra da pregação do Evangelho em todo o mundo. Se você ler na sua Bíblia Apocalipse capítulo 18, você vai ver falando ali do versículo 1, o Espírito Santo vindo e acontecendo então essa pregação em toda a terra, ok? E aí vem a sacudidura. O que é sacudidura? Sacudidura é uma outra profecia voltada para a igreja. O que é sacudidura? Hoje nós temos muitos adventistas, supostos adventistas, vou dizer assim. Por quê? Porque são pessoas que estão muito acomodadas. Estão literalmente na condição de Laodiceia. Como todos nós, talvez. Mas um grupo de pessoas vai buscar esse reavivamento, esta reforma espiritual e etc. Tal. E um grupo de pessoas vai continuar na mornidão. E quando esses que buscarem a Deus, quererem começar a pregar, quererem mudar a sua vida, quererem praticar reforma, seja reforma de saúde, seja reforma espiritual, seja reforma naquilo que assiste, começar a praticar reformas, porque é automático. Você está mais perto de Deus, a santidade vai te atingindo de forma mais intensa. E você vai mudando as suas obras. Esse grupo, um grupo ali, não vai gostar disso. Vai se opor a isso. E eles vão sair da igreja. A sacudidura nada mais é do que essas pessoas não convertidas que estão na igreja vão sair. Okay? E o que vai provocar essa sacudidura? O reavivamento espiritual. Grava isso. E aí vem um chamado tempo de angústia prévio. O tempo de angústia prévio já é uma leve perseguição, vamos dizer aqui, que nós já estamos vivendo. Se você for ler ali em Lucas capítulo 21, verso 25, vamos ler? Lucas 21, 25, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. Lucas 21,
Deixa eu primeiro jogar a tela. Ok. Olha só. Lucas, capítulo 21. Aqui é Jesus falando, tá? Capítulo 21. Versículo 25. Olha só. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Esses 3 sinais já aconteceram. Está lá em Mateus 24, está lá em Joel 2, está lá em Apocalipse 6. Tem vários textos da Bíblia falando dessa mesma profecia. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Ok? Lá em Apocalipse vai falar também de um grande terremoto. E em Mateus 24 também. Então você tem sinais no sol, na lua e nas estrelas que já aconteceram. Aí depois você vê com o seu diretor e com o pessoal do clube essa profecia. Mas então, já aconteceu. Sobre a terra, angústia entre as nações. Aí vem aqui, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Dos povos, mar e ondas, profecias são povos, nações e tal. Então, após os acontecimentos, quando iniciou-se o tempo do fim, ali em 1798, em 1844 e tal, enfim, nesse período, quando começa o tempo do fim, você tem sinais que já aconteceram, nesse período. 1780 aconteceu o Sol e a Lua, 1833 aconteceu a queda das estrelas, enfim. Então tudo nesse período aí. E aí o texto fala que depois disso vem uma angústia entre as nações. Eu não preciso dizer, mas se você analisar o que aconteceu depois de 1800 para frente, não foi coisa boa não. Apesar da tecnologia dar um boom, não é? Você tinha desde Adão, vamos colocar assim, até 1700, o principal meio de locomoção do ser humano era o cavalo. Depois disso, hoje tá aí, né? Vocês estão vendo avião, carro e por aí vai. Então, as coisas mudaram muito. Mas não só a ciência mudou. As guerras, pega a Primeira Guerra Mundial, pega a Segunda Guerra Mundial. Então você teve muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Doenças, pandemias e etc. Tal. Beleza? E olha o verso 26. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. A expectativa é o seguinte, cara, quando você olha para o futuro, você não consegue ver nada de bom lá na frente. E pessoas vão desmaiar só de medo de olhar. Pega a pandemia hoje, ok? Tem pessoas que estão, eu não estou dizendo se está certo ou errado, mas estão extremamente apavoradas com isso. Com muito medo, tá? E aí verso 27, aqui já passando rápido, Jesus está falando em 3 versos, séculos aí, não é? Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Bom, ora, vamos ler o verso 28 que é bonito. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Amém? Bonito isso, né? Vai ser coisas ruins, não vai ter perspectiva de coisa boa no mundo, as pessoas vão desmaiar de medo, de terror e etc, angústias. Mas Jesus fala, ei, levanta a cabeça, porque quando essas coisas começarem a acontecer, significa que o tempo da redenção de vocês se aproxima. Isso aqui eu acho lindo, fantástico. Bom, beleza? Então, vamos voltar aqui, tempo de angústia. Então, esses sinais, não nessa sequência, mas podem estar todos ali juntos, tal. Esses sinais, eles acontecem mais sobre a igreja, hoje está acontecendo, muitos já estão, a reforma espiritual e etc. Sacudidura, eu não tenho dúvida que ela já acontece na vida de muitos. Enfim, isso aqui já está acontecendo. E aí vai vir o que agora? Vai vir um decreto dominical. Antes ainda do final do fechamento da Porta-Graça, você tem um decreto dominical. O que é o decreto dominical? Você vai ter algumas evidências da Bíblia, que é o chamado selo da besta, Apocalipse capítulo 13, final do capítulo 13 de Apocalipse, a marca da besta. E aí você faz esse estudo depois, você vai ver que tem um decreto onde virá primeiro dos Estados Unidos da América, esse decreto, e vai se estender por todo o mundo. Obviamente aliado à Igreja Católica, que é a igreja que instituiu a guarda do domingo como dia santo. Quem instituiu a guarda do domingo como dia santo foi a Igreja Católica, e esse é praticamente o diferencial dela, apesar de muitas igrejas evangélicas também guardarem o domingo, isto é uma identificação da Igreja Católica, da autoridade da Igreja Católica, que fez essa mudança do sábado para o domingo. A igreja acha que tem esse poder, né? E por isso ela mudou. E aí vai vir um decreto ordenando as pessoas a guardarem o domingo. Até isso não é um problema. O problema é se ordenar guardar o domingo e não guardar o sábado. Aí vai ser um problema gigantesco para quem guarda o sábado, como é o nosso caso.
Então, que aí já vocês vão ver aqui nessa linha. Vem o decreto dominical. Junto com o decreto dominical, você vai ter nesse livro aqui, eventos finais, a orientação para aqueles que puderem, obviamente, abandonarem as grandes cidades, que vai ser os piores lugares, ok? Os grandes centros, as cidades mais, enfim, as metrópoles e por aí vai. As grandes cidades. Sai da grande cidade e vai para onde? Vai para as pequenas cidades, vai morar no interior, tentar ter uma vida mais tranquila, porque as coisas, elas demoram muito para chegar no interior, às vezes, inclusive essas mudanças políticas e tal. Então, a orientação é, para você ter uma vida mais tranquila, acabou o momento aí. Sai da grande cidade, aqueles que puderem, e se refugiem aí, vão morar mais nas cidades pequenas. Feito esse decreto dominical, olha o que vai acontecer. Fecha-se a porta da graça. Jesus terminou a sua obra no santuário celestial. E quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos ler também. Vamos ler, cadê aqui? Daniel. Olha só. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó. No terceiro ano do reinado, capítulo 1 não. Daniel. Daniel. Capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, Jesus Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, que Apocalipse vai chamar do livro da vida do Cordeiro. Tá? Então Jesus se levanta do trono, acabou o juízo. Ok? Volta lá para a nossa imagem lá. Deixa eu voltar aqui. Volta aqui para a nossa imagem. Então Jesus, ele vai se levantar do trono, terminou a obra no juízo, os anjos, acabou o selamento, os anjos soltam os 4 ventos, e o que acontece? Apocalipse capítulo 15, último verso, também fala do fechamento da porta da graça, que é Jesus terminando essa obra no céu. Apocalipse capítulo 15, último versículo, ali versículo 8. Fala que o santuário ficou cheio de fumaça, ninguém mais podia entrar nele. Logo em seguida, que é o capítulo 16, vem as 7 pragas. As 7 pragas caem sobre a terra. E é por isso que Daniel fala que haverá um tempo de angústia como nunca houve na terra. Depois você lê Apocalipse 16, são pragas que vão cair sobre o mundo. Olha aqui, ó. Pragas que vão cair sobre os ímpios. Por que os ímpios, Rafa? Porque lá em Daniel fala que o povo de Deus não será atingido. E tem vários outros textos que agora não dá tempo de ler, mas que mostram isso. Nós, o povo de Deus, aqueles que foram selados, ok? Não vão sofrer estas pragas. Vão ver acontecendo, vai ter angústia, vai ter tristeza, que não vai ser uma coisa legal de ver os outros sofrendo, enfim. Mas eles mesmos não vão sofrer as pragas, porque eles foram selados. Aqui quem sofre são os perdidos, os ímpios, que já acabou o juízo no céu. E olha aqui, olha para a imagem. Então os anjos soltam os ventos. Está vendo aqui embaixo perseguição? Desde quando surgiu o decreto dominical, de certa forma, os que se opõem a isso, no caso aqueles que guardam o sábado, começam a ser perseguidos. Tá aqui, ó, perseguição. E essa perseguição ela fica mais intensa quando as pragas começam a cair. Porque as pessoas vão, obviamente, jogar a culpa das pragas caindo sobre a terra em quem? Aqueles que guardam o sábado, aqueles que estão se opondo a Deus, a igreja católica, que vai ser, obviamente, aquela mais forte igreja cristã, enfim. E aí esse grupo, que são os sabatistas, os guardadores do sábado, vão meio que levar a culpa pelas pragas estarem caindo sobre a terra. Grava isso. Eles vão, inclusive os evangélicos vão se unir, chamado ecumenismo. Vão se unir por quê? Porque eles também defendem a guarda do domingo. E para eles, o que Deus quer pra gente é a guarda do domingo. E aí quando tem um grupo guardando o sábado, se opondo à guarda do domingo, e Deus começa, entre aspas, a derramar justiça sobre a terra, eles vão falar, Deus está irado, por culpa deles. Entendeu? E aí aquela perseguição que já tinha se iniciado, fica mais forte agora. E aí você vai ter aqui dentro desse período de angústia, pragas caindo, menos o povo de Deus não vai sofrer, você tem a chamada angústia de Jacó. Essa angústia de Jacó, ela se inicia aqui, ó, quando vem um decreto de morte. Que decreto de morte? Vamos ler o decreto de morte aí. Volta para a Bíblia. Eu vou ler aqui agora com vocês Apocalipse, capítulo 13, tá? Apocalipse, capítulo 13. Aqui, ó.
Depois, a partir do verso 11, uma besta que sai da terra, tal, faz grandes sinais. Verso 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Aqui é os Estados Unidos fazendo uma referência à Igreja Católica, uma imagem à Igreja Católica. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. É feito aqui um decreto, uma ordem, uma autoridade para matar aqueles que se opõem a adorar a imagem da besta. E como você adora a imagem da besta? Desta forma, você se ajoelhar. Se você fizer o que ela está mandando, é uma forma de adoração, que é o decreto dominical. A todos, pequenos, grandes, ricos, tal. Enfim, então aqui você tem um decreto de morte para um grupo de pessoas que se opõem a adorar a imagem da besta. Entende? Então imagina, volta lá. Já está num contexto, aqui, já está num contexto de angústia, tempo de angústia, e agora vem um decreto de morte. Aí, meu amigo, é o chamado angústia de Jacó, vai ficar mais forte essa angústia. Vou falar da angústia de Jacó já já. Antes, quando vier esse decreto de morte, você tem aqui uma orientação no mesmo livro Eventos Finais para as pessoas agora fugirem das pequenas cidades. E agora vai morar no campo. Por isso que na igreja tem os clubes de desbravadores. Por que nós temos um clube de desbravadores na igreja? Porque nós acreditamos nisso, acreditamos na profecia bíblica. E os desbravadores nós acreditamos que serão aqueles que neste momento vão poder auxiliar toda a igreja. Vão fugir para o mato. Ok? Peraí, alguém sabe acender uma fogueira aí? Alguém sabe fazer uma barraca sem ter uma barraca? Hoje nós estamos, infelizmente, alguns clubes e algumas pessoas, vou dizer o universo, né, o mundo dos bravadores, mas algumas pessoas estão muito Nutella, sabe? Quer acampar, tal, tem que ter energia elétrica, tem que ter Wi-Fi, tem que ter chuveiro quente. Eu já tive alguns privilégios, né? E com certeza vários os diretores, o pessoal da diretoria também, muitos deles também já tiveram. Acampar fazendo sobrevivência na mata. Não ter privados, a latrina. É gostoso, é um buraco no chão que talvez você vai lá, faz as suas necessidades, joga uma pazinha de cal ali, maravilha. Enfim, essa sobrevivência na mata, esse saber lidar em meio à natureza, saber fazer uma fogueira, saber fazer uma barraca, se proteger, saber usar uma faca, saber fazer um nó, uma amarra. Isso aí é importante, não só para a nossa vida aqui de alegria, de acampamentos, mas profeticamente falando, que vai chegar o momento que nós vamos ter que estar morando no meio do mato. Por quanto tempo, Rafa? Um tempo curto, espero eu. Mas talvez semanas, talvez meses, e aí? Quem vai dar auxílio para a igreja? Para os mais velhos, aqueles que não tiveram experiência, aqueles que não sabem, quem vai dar esse suporte? Você, meu querido amigo desbravador. É por isso que você tem que valorize um pouco mais as coisas rústicas. O acampamento é rústico, nossa, a comida não tá assim, nossa, valorize isso. Porque é para isso que existem os bravadores, ok? Não é um clube de luxo. Não tem que ser também só paulado, entende? Mas você tem que aprender a lidar em meio à mata, em meio à natureza. Você tem que aprender a fazer uma fogueira com poucas coisas. Ah, vai fazer fogueira e levar álcool. Tá louco? Tem que, no mínimo, saber fazer algumas coisas ali. Fazer um nó direito, fazer uma amarra, montar um móvel e por aí vai, ok? É por isso que existe o clube. E aí vem a fuga das pequenas cidades, vamos então para o mato, para onde for possível, e vem essa angústia de Jacó. Em meio a tudo isso, uma angústia que a Bíblia vai chamar lá, não vou mais colocar na tela não, já estou finalizando, mas se você for ler lá em Jeremias, no capítulo 30, que eu acho que é mais rápido pôr na tela do que eu abrir aqui. Então vamos lá. Eu vou ler mais um texto, tá? Jeremias capítulo 30. Opa, deixa eu achar aqui. Não. Jeremias, capítulo 30. Aqui. Vamos ler então o versículo 5. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? A ideia é o seguinte: é uma angústia, um terror tão grande que ele pergunta, filho, é possível um homem dar à luz? Não, não é possível. Por que está todo mundo então gritando como se estivesse parindo, dando à luz, com a mão na barriga, tal, desespero?
dor, sofrimento e tal. E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Você tem que se lembrar, dá uma lida lá em Gênesis, na história de Jacó. Você vê esse período de angústia, quando ele está voltando para a casa do seu pai, e ali ele está com medo do seu irmão Esaú, que ele traiu o irmão, e agora ele está com medo do irmão tirar a vida dele. E ali Jacó tem um encontro com Deus. Ele está morrendo de medo de morrer, mas ele não morre. E por aí vai. Beleza? E aqui, comparando essa angústia de Jacó, que não tinha certeza do perdão do irmão, a angústia que nós vamos passar. Estamos no mato, o mundo sofrendo pragas, que as pragas continuam caindo. Deixa eu voltar lá no nosso quadro. As pragas continuam caindo aqui, tá vendo? Então, as pessoas estão sofrendo, as pragas estão caindo aqui. E aí nós aqui agora no decreto de morte. Cara, terrível. E quando ficar sabendo, ó, fulano foi morto, fulano tá preso, aí vem uma angústia grande. É inevitável isso. E aí vem a pergunta, eu estou perdoado? Será que eu estou salvo? Não estou salvo? É outra angústia que vai estar no nosso coração aí. E aí vem o livramento, ok? Dessa perseguição. Pouco antes da volta de Cristo vem esse livramento. Aqui acontecem algumas ressurreições também. Não sei se dá tempo de eu falar de todas, mas eu vou apenas... não vou ler os textos, vou falar, tá? Antes da vinda de Cristo. Primeiro, vou pegar minha Bíblia aqui. Primeira ressurreição que aconteceu está lá em Mateus 27. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que muitos santos que estavam dormindo também, não sei quem são eles, mas muitos santos também ressuscitaram junto com Jesus, ok? Mateus capítulo 27, ali no verso 51 em diante. Primeiro grupo que ressuscitou já. Eu sei que tem Moisés, que ressuscitou e foi para o céu, mas depois de Jesus ali, da morte dele na cruz, o primeiro grupo que ressuscita é esse grupo junto com ele, que foram para o céu, tá? O segundo grupo que irá ressuscitar é esse Daniel capítulo 12, no verso 2, que é uma ressurreição especial, que ela vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui nessa parte do livramento, quando acontecer o livramento da morte, vai acontecer algumas ressurreições especiais. Antes da volta de Cristo, pouquinho tempo antes da volta de Cristo. Quem são estes que vão ressuscitar de forma especial? Dois grupos. Aqui em Daniel capítulo 2, versículo 2, depois dá uma lidinha lá. Vai ressuscitar o grupo dos ímpios. Que ímpios? Jesus falou para o sumo sacerdote, em verdade te digo que você vai me ver voltando nas nuvens dos céus. E Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, vai falar que todo olho verá Jesus voltando, inclusive aqueles que o transpassaram, aqueles que participaram ativamente da sua morte. Tanto os líderes religiosos como os soldados. Então este grupo que participou da morte de Cristo vão ressuscitar para poder ver Jesus voltando. Ok? Daniel vai falar, vão ressuscitar para horror, ok? Para passar vergonha. Essa é a ideia. Jesus prometeu e vai cumprir. E o outro grupo que ressuscita aqui é um grupo de salvos. Antes da grande ressurreição que vai acontecer logo mais, é um grupo especial de salvos, aqueles que, desde quando começou o tempo do fim, estão pregando a volta de Cristo. Estão pregando as 3 mensagens angélicas e tal. Esse grupo também ressuscita, para poder ver que tudo aquilo que eles pregou agora está se cumprindo. Ok? Tem os textos para isso também, você vai encontrar isso em Daniel 12 mesmo, chamados sábios aí, e você vai ter em Apocalipse capítulo 14 nas 3 mensagens angélicas, e no final das 3 mensagens angélicas está, bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor, não é? Quer ver aqui? Apocalipse capítulo 13, logo depois 14, depois das 3 mensagens angélicas, fala assim, ó, então ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos que desde agora, as 3 mensagens angélicas, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então este grupo aí vai também ressuscitar. E se você quiser mais informações específicas, você vai encontrar isso só no livro do Grande Conflito. Ok? Depois dessa ressurreição especial, nós temos as 2 principais ressurreições, as dos salvos e dos ímpios, que Jesus falou lá em João, no capítulo 5, verso 28. Eu vou ler só esse texto. João 5, 28. Vamos lá? Deixa eu achar aqui. A Bíblia aqui. João, capítulo 5. 5, cadê? Versículo 28. Jesus fala assim, ó, finalzinho do capítulo. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora, tá vendo aqui, ó? Porque vem a hora
em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Quantos que irão ressuscitar? Todos. Mas os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a vida, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus está falando agora de duas ressurreições, dos salvos e dos perdidos, mas todos irão ressuscitar. Rafa, como assim? Quem são os salvos? 1 Tessalonicenses 4. Leia lá depois. 1 Tessalonicenses 4. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam. Ok? E os ímpios? Os ímpios vão aguardar um pouquinho mais. Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar a partir do verso 5, deixa eu ler aqui, já está aberto. Apocalipse capítulo 20 vai falar que os restantes dos mortos não, verso 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Como assim? E agora eu encerro a nossa escatologia. Jesus Cristo volta para a nossa imagem bonita lá, cadê? Jesus Cristo volta. E aí quando Jesus voltar aqui na segunda vinda, aqui ressuscitam os salvos. Com exceção daquele grupo que está pregando a volta dele desde 1800 ali para frente, 1844 para frente, vai ressuscitar os justos desde lá de Abel. Ok? Desde Abel. Caim matou Abel. Abel, creio que é um justo, morreu. Desde Abel. Até vai ressuscitar todo mundo aqui. Salvos. Só os salvos. E vão para onde? Vão para o céu. Nova Jerusalém. Jesus leva eles para o céu. E lá eles ficam durante 1000 anos. Chamado milênio aqui, ó. Tá vendo? Milênio. Eles ficam 1000 anos no céu. Participando do julgamento final. Não julgando ninguém. Mas comprovando como foi feito o juízo. Por isso tem os livros no céu. Vão comprovar por que eu tô lá, por que fulano não está. Entendeu? Todas as oportunidades que Deus deu para todas as pessoas. E Deus está dando oportunidade para você agora de se salvar. Agora, você que está pensando aí em viver uma vida desregrada, sei lá que você está pensando uma loucura aí, saiba, se você está assistindo isso agora, é porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Que lá nesse período você vai poder abrir e falar, olha aqui, ó, essa oportunidade que Deus me deu foi a oportunidade que eu me agarrei e por isso eu estou aqui. Ou você pode, caso você não seja salvo, eu vou olhar e falar, olha aqui, ó, ô senhor, mas fulano está aqui, um menino tão bom, dedicado. Vem cá, vou te mostrar. Todas as oportunidades, inclusive esta. Que Deus está dando para a gente se salvar e a gente rejeita a salvação. Faça isso não rejeita a salvação de Deus. Foi muito caro o preço que ele pagou para te salvar. Ele morreu por isso. Mas enfim, ressuscitam os salvos, ficam no céu durante 1000 anos. Depois desse período de 1000 anos, Apocalipse capítulo 21, a nova Jerusalém desce do céu. E ela desce aqui para a terra, e quando isso acontece, aí você volta lá, Apocalipse capítulo 20 fala assim, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ok? Depois dos 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão, porque ele estava aqui na terra, não tinha ninguém para tentar tal. Agora tem, porque agora ressuscitam então os mortos, o restante dos mortos ressuscitam, e vão marchar rumo à Nova Jerusalém, a cidade santa. Porém, nesse momento, desce fogo do céu, e esse fogo do céu os consome, ok? E aí esse fogo cai para destruí-los, todos os ímpios, Satanás, todos os seus anjos, e esse fogo purifica toda a terra. Então, iniciamos um novo período aqui neste planeta, período que não mais terá fim, que é uma vida eterna ao lado de Deus, ao lado de Cristo, ao lado das pessoas que nós amamos, ao lado dos salvos, ao lado dos anjos e ao lado desse universo que existem seres criados aí em bilhões e bilhões de planetas, e nós poderemos sim conhecer todos esses lugares. Será uma vida, um acampamento sem fim. Um acampamento sem fim. Que você possa estar preparado para esse dia. Que eu possa estar preparado para esse dia. Eu falei para vocês aqui muita coisa. Foi muita informação. Não dei muitos detalhes para não ficar muito complexo. E ainda assim ficou longo o vídeo. Mas espero que você tenha entendido pelo menos a ideia da escatologia bíblica, das profecias para o tempo do fim. E se você tiver... Deixa eu aumentar aqui a telinha. Se tiver alguma dúvida, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, eu aconselho você ler este livrinho aqui, Preparação para a Crise Final, que estava aquela imagem ali bonitinha, eu tirei daqui. Te aconselho muito a ler o livro Eventos Finais de Ellen White. Você lê isso aqui já tá bom, ok? Se quiser ler mais algumas coisas, deixa eu pegar mais um. Ver se tem mais um fininho aqui. Não tem nenhum fininho mais não. Tem uns doisinhos aqui, mas não é muito bom não.
Tem um grossinho, tá? Você gosta de leitura, esse aqui é bem graúdo. Chama O Futuro, ok? A visão adventista dos últimos acontecimentos. Não sei se acho que conta assim para comprar na CPB, na capa. Esse aqui é velhinho já, tem a capa mais bonita e tal. Te aconselho a ler, a estudar, a se preparar e a preparar também as pessoas que você ama para esses próximos acontecimentos que nós cremos que vai acontecer logo mais. Que Deus te abençoe, meu querido. Quero terminar fazendo uma oração, ok? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela sua palavra, obrigado pelas profecias, obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor está conosco. Que nós possamos estar preparados para estes momentos. Estamos vendo já uma pandemia, que a sua palavra diz isso. Mateus capítulo 24 tem muitos sinais e nós sabemos que já estão se cumprindo muitos deles, estão ficando mais intensos, as guerras, a fome. Ó Senhor, o pior deles talvez seja o amor se esfriando, mas, ó Pai, que esse amor não venha se esfriar no nosso coração. Abençoe esse bravador que está assistindo esse vídeo, está fazendo essa especialidade, que o Senhor possa continuar conduzindo a vida, os sonhos, os planos, os passos deles. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Forte abraço.